Bom, pessoal, se em algum momento eu me emocionar ou chorar, esse choro hoje, ele não é de tristeza mais. Ele é de gratidão a Deus por tamanho cuidado com a minha vida. Eu vou resumir um pouco, né, de tudo. A minha história, ela foi marcada por rejeição. Meu pai biológico, eu não conheci. Cada dia era um. E foi marcada por rejeição. Eu morei com a minha avó até 5 anos de idade. Então, todas as lembranças que eu tenho da minha infância são com a minha avó. E aí eu fui morar com a minha mãe. Eu tive um padrasto, né, que nunca deixou faltar nada. Mas não era um pai carinhoso, não por culpa dele, mas pela criação que ele teve. E eu sempre questionei e eu queria entender e saber de onde eu vim. E o que eu ouvia da minha mãe era assim: o seu pai, ele mandou te matar. Ele não queria que eu tivesse você. E eu também tentei te matar e eu tentei te abortar, porque eu queria um menino e não uma menina. E quando eu soube que era uma menina, eu tentei te abortar. Mas Deus tinha propósito na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Babá. Logo depois, empregada doméstica, com muito orgulho. Tenho muito orgulho de contar isso, tenho muito orgulho da minha história. E eu trabalhei desde muito cedo. E eu lembro que com 11 anos de idade, quando eu chegava em casa, eu não entendia o motivo. Eu entrava no portão, a minha mãe já começava: chegou a vagabunda. Que é uma vagabunda? E que não sei o quê. E essas palavras assim que marcaram. E aí foi nascendo, né? Foi a carência, né? Uma das coisas que a rejeição nos traz. E eu muito carente, não tinha relacionamento com a minha mãe. O biológico, eu não sei quem é. E foi marcada por rejeição. E aí eu fui trabalhando, comecei a namorar. Eu lembro que eu namorei por volta de 2 anos e eu praticamente obriguei ele a se casar comigo. Eu casei pelos motivos errados. Eu casei para me sair de casa, para me ter paz, porque a minha casa era um inferno. E aí, claro, esse relacionamento não deu certo, porque, como eu disse, eu casei pelos motivos errados. E aí, eu nasci, né, em um lar cristão, fui batizada aos 18 anos. E a minha mãe sempre me manteve muito presa. Então, quando eu separei, eu caí no mundão. E aí, nesse meu mundão aí, né, vivendo no mundão, conhecendo as coisas que até então eu não conhecia, eu conheci uma pessoa. E dessa pessoa, mais uma vez, eu também fui largada. Com 2 semanas de gestação, eu fui largada. Mais uma vez, largada. E sabe o que Satanás, que o diabo falava todo o tempo no meu ouvido? Você não vai ser feliz. Você não nasceu para ser feliz. Esquece isso. Esquece. Você não nasceu para ser feliz. Isso não é para você. Esquece isso. E o tempo todo era isso. Eu não sabia até então a minha real paternidade. Eu não sabia o quão amada eu era por Deus, quão preciosa eu era por Deus. Eu não sabia o meu papel de filha, porque eu nunca exerci esse papel.
Eu fui ter assim, uma referência mesmo de pai, de afeto, né, do meu sogro, o Eli, que é meu pai, que foi a referência, é a referência hoje que eu tenho de pai. E então, grávida de 2 semanas, largada, eu pensei, falei, o que eu vou fazer? Grávida, né? Minha vida agora realmente acabou. E sim, passou pela minha cabeça a hipótese de fazer um aborto. Eu falei, eu vou abortar, porque como que eu vou criar essa criança sozinha? Eu não tenho estrutura nenhuma, eu não tenho ninguém. Porque eu saí muito cedo de casa, eu não tinha estrutura familiar. Só quem não teve estrutura familiar sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe a falta que faz uma estrutura familiar. Isso que a Natália falou aqui é de uma importância tão grande. A estrutura familiar muda a vida da gente. Se você pegar a história de uma pessoa que tem estrutura familiar, com mãe, com pai, de afeto, de tempo, e pegar a história de uma pessoa que não sabe que é o pai, que teve uma estrutura familiar toda bagunçada, você vai ver que a história é completamente diferente. E aí, foi que Deus escreveu uma nova história na minha vida. O Kaiser, eu chamo de X, só eu que posso chamar de X, viu, gente? Ele veio como resposta de oração. Eu estava grávida, ele foi o primeiro a saber. Ele estava comigo, ele estava viajando. E eu falei com ele assim, olha, eu acho que agora eu estou grávida e, né, eu pensei, ele não vai, agora ele vai falar tchau, Rai, porque não há a menor possibilidade da gente ficar junto. E eu ia entender. E aí, então, Deus me surpreendeu e começou a escrever uma nova história na minha vida. E aí, gente, ele virou para mim e falou assim, olha, nada do que eu tinha te falado mudou, porque eu vou assumir você, eu vou assumir sua filha, e nada mudou. Os meus sentimentos por você não mudou. Tem uma coisa que eu sempre admirei nele, mesmo antes dele ter essa condição financeira que tem hoje, coração. Ele sempre teve um coração aberto, generoso. Ele nem tinha essa condição financeira e ele já ajudava assim muito, porque o coração dele sempre foi generoso. E aí ele me assumiu e mesmo assim ficaram muitas dúvidas na minha cabeça. Como não ficaria dúvidas na minha cabeça de uma pessoa que foi rejeitada tantas vezes, de uma pessoa que não sabia o que era amor de verdade, de uma pessoa que só levou pancadas. E eu fui, né, passar um tempo em Divino, a minha cidade natal é lá. E ninguém sabia que eu estava grávida, a não ser eu, ele e a minha mãe. E aí eu fui fazer a unha, e lá eu encontro uma senhora, que se Deus quiser, eu ainda vou encontrar com ela. E ela falou comigo assim, olha, Rai, deixa eu te falar uma coisa. Estou muito incomodada, Deus está mandando eu te falar. Você está grávida. Na hora eu, meu Deus, como é que essa mulher sabe que eu estou grávida? E aí ela falou, mas você não está com o pai da sua filha. Mas eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Deus manda eu te falar que nada vai te faltar. Que nada vai faltar para sua filha. E que você vai ser muito feliz. E que Deus vai escrever uma nova história na sua vida a partir de hoje. E foi isso que Deus fez na minha vida. Deus reescreveu a minha história. E aí eu fui entendendo até então, assim, eu não tinha noção do quanto eu era amada por Deus. Se você que está aqui hoje passou pela mesma coisa que eu passei, se você teve a sua vida marcada pela rejeição, eu quero te dizer que você é amado, que você é precioso, que você foi projetado pelo Senhor. Não acredite nas mentiras que Satanás vai colocar no seu ouvido, assim como colocou no meu ouvido um dia. Quando
porque são várias mentiras. Você não vai ser nada, você vai ser sim, porque você é filho amado de Deus. Você foi projetado por Ele. E você foi projetado para ser feliz, não importa se o seu pai te deixou. Porque a palavra fala que ainda que o seu pai te deixe, que a sua mãe te deixe, que o nosso Deus, Ele nunca vai nos deixar. Que você se sinta amado, amada por este Deus. Porque é este Deus que a gente serve. Hoje eu tenho uma família, depois veio a Maria Alice, agora eu tenho o Brian, tenho meu esposo, tenho uma família. Deus mudou a minha história. E se Deus mudou a minha história, Ele também pode mudar a sua história, Ele vai mudar a sua história. Acredita, não deixe que o diabo coloque nada na sua cabeça. Não deixe que ele te deixe achar que você não vai ser nada. Se você que está me assistindo aí, ou se você que está aqui é mãe solteira, não deixa que o inimigo coloque e fale com você que você vai criar o seu filho sozinha. Que você não vai ser feliz, porque você vai ser feliz. O melhor de Deus está preparado para a sua vida, assim como estava para a minha.